Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez eu estou aqui com o fantástico apoio da equipe que produz esse material que eu mostro para vocês. A começar pela filmmaker, que é a Carol Pauleski, e com a assistente de produção, que é a Juliana Balan. Pessoal, em 2009 eu escrevi o meu primeiro livro profissional, chamado As Marcas no Divã, uma análise de consumidores e criação de valor. Muito bem. Mas, na verdade, essa preocupação com esse tema nasceu muito antes disso, porque eu sempre achei que conhecer gente para gerenciar marcas, para gerenciar negócios, para entender o mundo é fundamental, senão a gente dá passos em falsos sempre. Eu vivo me batendo por isso, vocês sabem, né? A verdade é que essas ideias se enraizam em emoções, né? E que a gente precisa entender o verdadeiro império que é esse conjunto de emoções que precisa ser compreendido. Aliás, Império das Emoções é o nome do primeiro capítulo desse meu livro chamado As Marcas de Divã, de 2009. Mas essa preocupação com esse tema começou, olha, muito antes da minha vida. Eu vou contar para vocês. Passeava eu no bairro de Santana com a minha namorada nos idos de 1900 e... eu vou chutar aqui 72, 73, faz tempo, né, pessoal? E eu passei numa casa, tinha uma pessoa na porta, um rapaz com um garotinho, ele olhou para a casa, alguém abriu a porta e ele falou o seguinte: eu sou o homem que o cachorro da mulher mordeu o menino. Nunca mais esqueci dessa frase, eu sou o homem que o cachorro da mulher mordeu o menino. Aquela frase ficou girando na minha cabeça muito tempo até eu entender o que ele queria dizer. Ele é o pai daquele garoto que foi mordido por um cachorro naquela casa. Muito bem. Então, essa preocupação com a compreensão do que os outros estão falando, estão sentindo, estão dizendo, olha, eu acho que é uma coisa que me percorre, que me acompanha, aliás, a vida toda. E não dá para pensar em fazer branding, em entender marcas, se você não entender consumidor. Eu me lembro que neste livro aqui, eu dou 9 dicas, eu faço questão de relembrá-las, essenciais para quem quer fazer branding e não gastar dinheiro à toa com aquilo que você faz com a marca dos seus clientes. Vamos lá, pessoal, são 9 dicas relativamente rápidas. Primeira dica: o consumidor vai permanecer imerso nas emoções enquanto estiver processando os seus processos de compra. Não existe consumidor racional, portanto. 2. Marcas ocupam um lugar vital na rotina do consumidor. Elas vão continuar sendo quase que o critério pelo qual eles escolhem as coisas. 3. Quase como uma consequência do anterior. O consumidor vai continuar a ser o legítimo proprietário das marcas. O INPI e as empresas são as proprietárias formais, mas o consumidor é o proprietário de fato, vamos dizer assim. A quarta dica, pessoal: o consumidor brasileiro, eu acho que isso continua sendo válido, continua tentando tirar o atraso de épocas, décadas e décadas de contenção que nós temos vivido, né? A quinta dica: o consumidor brasileiro vai continuar sendo durante muito tempo ainda malinchista. Malinchista é aquele traço do latino-americano que adora o que vem de fora muito mais do que o que é feito aqui. Está melhorando, mas ainda nós somos malinchistas. Sexta dica: o consumidor não vai deixar de se encantar com comunicação, com propaganda, principalmente aquelas bem feitas que não ofendem a sua inteligência. É mentira achar que o consumidor não gosta de propaganda, pessoal. Sétima dica: o consumidor vai continuar ignorando quem fala com ele de uma forma confusa, né? Vão sair perdendo as empresas sem uma atitude profissional para desenvolver estratégias claras. Complicou, perdeu, pessoal. Oitava dica: e o consumidor vai continuar amando as marcas que não mudam de cara da noite para o dia, porque algumas que mudam de repente, que não resistem ao novo diretor de criação, ao novo diretor de marketing, essas vão acabar sofrendo muito. E nona dica, pessoal: o consumidor vai continuar sendo alguém muito disponível, interessado em ser ouvido, em ser consultado, alguns até muito ansiosos para isso. Bem, depois dessas dicas, que eu espero que vocês considerem, está aí um livro disponível para isso, né?
Eu queria completar dizendo o seguinte, que entender o que acontece do lado de fora é fundamental para você poder operar do lado de dentro, né? Só os muito vaidosos, os muito narcisistas é que acham que já sabem absolutamente tudo. Dizia Jeff Bezos, ou diz ainda talvez o Jeff Bezos, né? Marque aquilo que falam de você quando você sai da sala. Maravilha, né? Ouvi de um padre outro dia, do padre Rodolfo, uma citação bíblica maravilhosa. Eu não quero citá-la por ser religiosa apenas, é porque ela é muito verdadeira, que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 27. Diz assim, aspas, e saiu Jesus e perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens que eu sou? Queria saber de fora para dentro a interpretação que se fazia dele. E respondendo, Pedro lhe disse, tu és Cristo. Olha, pessoal, não uso isso como uma referência religiosa, essencialmente. Eu uso como uma constatação de que é preciso ouvir de fora para você poder se organizar de lá de dentro, né? Eu acho que, passados milênios, com todos os filósofos, com toda a ciência moderna, a gente sabe cada vez mais que não dá para ter essa atitude vaidosa, narcisista, de não querer entender o que está acontecendo fora para você planejar o teu trabalho aqui do lado de dentro, né? Se a gente não fizer isso, a gente acaba pisando na inteligência dos consumidores e até pisando na verba dos nossos clientes para ser verdade, né? Para ser verdadeiro. Então, aqui ficam essas mensagens, eu acho que elas valem muito para ser um check-in list no nosso dia a dia. Até a próxima!